Olá, oitavo ano! Tudo bom com vocês? Na aula de literatura hoje vamos falar sobre o poema. Vamos lá? Então, olha só, o poema ele se distingue do texto em prosa pela sua estrutura. De cara a gente vê que não é um texto em prosa. Prosa eu já disse para vocês que é um texto corrido, né? Um romance, como a gente está mais habituado. O poema não. Ele é constituído em versos e estrofes, tá? Essa é a principal diferença de cara que você vê. Outra coisa, o poema tem aquela coisa da musicalidade, né? Do ritmo, da sonoridade, porque tem aquela rima, não necessariamente a rima das palavras. A sua finalidade é expressar os sentimentos ali do eu lírico, tá? E aí, esse eu lírico não confunda com o autor. Eu já falei também aqui para vocês, né, durante as nossas aulas, né, que o autor é quem escreve. O eu lírico é a voz do poema. É como se o autor criasse um personagem, mas sem dizer nome nem nada, e para dar a voz a esse sentimento que ele está descrevendo, tá? Então pode ser tanto de amor como de cunho social. E aí eu trouxe para vocês Castro Alves, que é um dos representantes clássicos aí de problemas sociais, né? Castro Alves é autor lá do romantismo aqui no Brasil, tá? A gente vai ver mais pra frente, só quando vocês chegarem no ensino médio, que a literatura do ensino médio é um pouco diferente do que a gente está habituado aqui no Fundamental 2, vocês já começam a estudar todas as escolas literárias e os autores que temos em cada escola, tá? Pelo menos os principais. Quando a gente fala de Castro Alves, a gente está falando de século XIX, né? Que é quando aconteceu o romantismo aqui no Brasil. Então, o romantismo, basicamente, eu vou falar bem rápido, tá? Ele se dividiu em 3 fases. A primeira que era o nacionalismo, né? Que era a exaltação das belezas que nós tínhamos aqui no Brasil, exaltar os índios, porque eram os heróis que nós tínhamos aqui. Depois tivemos a segunda geração, que é aquela geração que, ai, eu sofro de amores. Eu não toco na pessoa amada, mas eu sofro. Sabe aquela sofrência que nós temos hoje em dia? Começou lá no romantismo, na segunda geração do romantismo. E a terceira se opôs principalmente à primeira, né, que exaltava as belezas que nós tínhamos aqui no Brasil. E Castro Alves veio para falar: peraí, não tá nada bonito aqui não. Olha só, olha como vem os negros aqui pro Brasil, olha a escravidão que está acontecendo, olha as péssimas condições que eles vêm para cá. Então, ele descreve isso tudo aí no seu livro e o seu poema Navio Negreiro. Então, assim, a gente não pode falar desses contextos literários todos, e vocês vão ver isso muito quando chegarem lá no ensino médio, sem falar de história, porque tudo está embasado na história, tá? No momento em que esse autor viveu. Aqui eu trouxe a foto de Castro Alves para vocês conhecerem, né? Lembrando, estamos no século XIX, então a linguagem é um pouco difícil sim, tá? Por isso que vocês não estudam agora, mas eu trouxe aqui só para vocês verem. Eu vou ler só um trechinho para vocês verem como eram as condições que ele retratava aí no seu poema, tá? Ele fala assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se deliro ou se é verdade, tanto horror perante aos céus, ó mar, por que não apagas com a esponja que tu vagas do teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varei os mares tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se em festa, em manto impuro, abarcante fria. Meu Deus, mas que bandeira é essa? Que imprudente na gávea tripúdia. Silêncio, musa, chora, chora tanto que pavilhão se lave no teu pranto. Então, olha só, ele se pergunta: Deus, que crueldade toda é essa? Então, assim, não podia falar de uma poesia que retratasse as mazelas da sociedade sem falar aí de Castro Alves na poesia, tá? Porque nós temos outros representantes que falavam aí dessas classes mais abastardas, mas na prosa, na literatura na prosa, tá? Como Jorge Amado, Graciliano Ramos e vários outros autores aí da nossa literatura, mas aí eles são na prosa, tá? Não na poesia. Nesta tela eu trouxe para vocês Drummond, né? Uma imagem sobre Drummond e o seu poema mais icônico, né? Tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra. Antes de falar sobre Drummond, vamos ler o que está escrito aí, tá? Em alguns poemas, os poetas fazem uso do diálogo para exprimir um sentimento ou apresentar uma pequena história por meio da qual expresse as suas ideias. Então, eu trouxe aí essa foto do Drummond porque ele é mais contemporâneo, ele pertence ao modernismo aqui no Brasil. Não vamos nos ater a nenhuma escola literária, mas eu estou só conceituando para vocês terem um panorama histórico da onde esses autores estavam, né? Castro Alves estava lá no século XIX, onde havia escravidão. Drummond já não. Drummond estava ali nos anos 20, tá? E ele escreve esse texto aí quando ele era jovem. E ele foi muito criticado na época. Lá vem aí o cara das pedrinhas, Ele tinha pavor desse poema, ele não gostava. Por muito tempo ele não gostou. E ele se consagrou com esse poema, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. O poema circula onde? Predominantemente em livros, temos livros com vários poemas, né? Revistas, internet. E aí eu trouxe para vocês duas figuras de linguagem. A última aí, personificação, a gente já conhece lá desde o 7º ano, né? Mas a elipse é uma figura de linguagem nova. Então, primeiramente, o que é uma figura de linguagem? As figuras de linguagem servem para reforçar a ideia da mensagem, né? Ela não tem o sentido literal ali que ela está querendo dizer, mas sim possibilita outras interpretações, tá? Então, quando eu falo, nossa, eu estou morrendo de fome, eu não estou realmente morrendo de fome. Isso é uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem que se chama hipérbole. E a gente faz muito uso de hipérbole no nosso dia a dia. Agora, a elipse é quando um termo fica omitido, mas pelo o contexto ali da oração, do texto, a gente compreende, tá? Então, olha o que eu botei aí para vocês. Elipse consiste na omissão de uma palavra ou expressão facilmente identificável pelo contexto. Já a personificação consiste em atribuir características humanas a seres inanimados, tá? Que a gente já conhece lá desde o 7º ano. E aí eu trouxe exemplos dessas duas figuras de linguagem. Elipse, né? Vou te ligar, qual o seu número? E aí eu omiti o termo telefone, não preciso botar qual o seu número de telefone, né? Qual o seu número, a gente já entende pelo contexto que eu quero o seu número de telefone, né? E a personificação, olha só, o lobo conversou com a Chapeuzinho. Então, conversou é uma característica humana que a gente se refere aí a seres inanimados. Um lobo não conversa, ele só uiva, né? Lembra quando eu falo também de personificação, aquela música do Lulu Santos, né? O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Então, o vento beija meus cabelos. Quem beija somos nós, seres humanos. Mas aí para compor, né, na melodia, a gente usa aí uma personificação, certo? Nesta tela aqui, eu trouxe para vocês alguns poemas e eu não posso deixar de terminar essa aula sem ler alguns poemas, tá? E comentar rapidamente sobre eles. Então, olha só, temos Vinícius de Moraes com Rosa de Hiroshima. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, da rosa hereditária, da rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. E aí o rosa tá ligado com a palavra bomba, né? A bomba de Hiroshima. E aí ele fala nesse poema sobre a explosão que teve em Hiroshima e Nagasaki, tá? Lá no Japão. Do lado de Vinícius de Moraes temos Cecília Meirelles. E esse poema, ele é um clássico desde quando vocês eram pequenininhos, né? Então vamos lá. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça luva ou se põe um anel. Ou se põe um anel e não se calça luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce. Ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto
ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é o melhor, se é isso ou aquilo. Cecília Meirelles. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca esquecerei desse acontecimento. Na minha vida, retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí, esse poema, ele escandalizou na época, quando ele foi publicado, porque naquela época essa era uma linguagem inapropriada para um poema, né? Falar tinha uma pedra ao invés de havia, porque de acordo com a gramática o correto é esse, né? E isso, assim, chocou a sociedade na época, né? E do lado aí temos o verbo ser, que vocês conhecem muito bem, que a gente fez uma paródia lá no 6º ano, vocês estão lembrados? Também do Drummond. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo? Um jeito? Um nome? Eu tenho os 3. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome? Corpo? E jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser. Pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser, 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 R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a... Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser, esquecer. Gente, eu acho esse poema tão lindo, mas tão lindo, que por isso que eu levei para vocês na época. Eu acho que ele fala muito sobre esse momento que a gente está crescendo e a gente se pergunta o que é ser alguém. Eu tenho isso tudo, mas será que eu sou alguém realmente? Olha que profundidade, né? Leva bastante reflexão aí esse poema Verbo Ser. E aí, do ladinho, Não Há Vagas, nós temos um poema de Ferreira Goulart, que também é outro representante. Na verdade, eu acho que todos aqui que eu trouxe para vocês são da época do modernismo aqui no Brasil, tá? E aí, Ferreira Goulart diz assim: o preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz do telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerilia o seu braço de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede, nem cheira. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um super beijo e até a próxima. Tchau!